mercado de fundos imobiliários vem crescendo forte e o número de investidores nesses fundos mostra isso. Já são mais de 1,3 milhões de investidores em FIIs e acompanhando esse crescimento estamos vendo surgir vários novos FIIs. Hoje eu vou falar do HSAF11, o HSI Ativos Financeiros, um fundo imobiliário que ainda não tem nem um ano, mas que você já deveria ter no radar. A HSI é uma gestora que talvez você não conheça e provavelmente não é uma das mais conhecidas no mercado, mas tem hoje sob sua gestão 3,5 bilhões em crédito imobiliário e tem fundos imobiliários conhecidos que já estão no mercado, como o HSML11, o HSLG11, o HSR11 e é claro, agora vão começando a fazer a gestão do HSAF11. Eu comecei falando da gestora porque é sempre o primeiro ponto que eu começo a olhar quando eu estou estudando qualquer que seja o FII, e nesse caso nós teríamos que confiar muito na gestão do HSAF. O HSAF11 tem um mandato flexível, ou seja, ele pode investir em vários tipos de ativos imobiliários, mas seu foco principal é gerar renda para o seu cotista através de CRIs e FIIs. Quando a gente for olhar melhor nos FIIs, vocês vão perceber que eles estão investindo bastante em fundos de papel. O fundo ainda é muito pequeno, mas o gestor já deixou claro que sua intenção com esse fundo é entregar mais do que seus pares de mercado que são maiores. Para isso eles vão ter que tomar um risco também, porém sem cometer nenhum tipo de loucura. Agora eu vou mostrar para vocês os dados básicos de mercado para vocês se situarem, depois a gente vai para o relatório gerencial e por final eu dou minha conclusão. Hoje sua cota está na casa dos R$100, está com PVP de 1,02, o valor de mercado de 90 milhões, tem pouco mais de 2.500 cotistas, uma liquidez média diária de R$440 mil e o último rendimento foi de R$1,10, ou 1,12% sobre sua cotação base. Entrando aqui no relatório gerencial, a taxa de administração é de 1% sobre o valor de mercado e a taxa de performance é de 20% do que excedeu o benchmark, que é o maior valor entre 4% ao ano ou 110% do CDI. Aqui nos comentários de gestor eu vou dar uma resumida rápida para o vídeo não ficar muito chato. Então ele comenta aqui do desempenho do fundo que teve um ganho de 8,5% contra menos 0,81% do IFIX. Fala também que o fundo teve um resultado de R$1,11 por cota, mas distribuiu apenas R$1,10, ou seja, tem um centavo acumulado para distribuir nos próximos meses. Ele comenta também sobre o panorama geral da economia. E aqui eu gostaria de comentar que essa parte do relatório gerencial é de suma importância, porque quando você olha aqui, apesar de a gente estar fazendo uma análise de um FII específico, nós podemos ter um panorama geral de como está a situação e a gente pode usá-los também para outros FIIs. Continuando aqui, ele fala da Selic, PCA e GPM, também de movimentações da carteira de CRIs, que nós vamos ver no detalhe daqui a pouco. Eu sempre olho essa tabelinha aqui, que é o mini DRE, para ver de onde está vindo o dinheiro que está sendo distribuído para nós cotistas. A gente vê que a receita vem desses três pilares: fundos imobiliários, CRIs e quase nada de renda fixa. Dentro dos FIIs, em março, quase 95% da receita veio dos rendimentos e uns 5% foi de ganho de capital. Mas se a gente for ver o acumulado desde o início do fundo, essa proporção muda para 75% de rendimentos contra 25% de ganho de capital. Ganho de capital é quando um fundo imobiliário compra barato e vende caro. Vamos supor que ele comprou por R$100 e vendeu por R$120. Nesse exemplo, o ganho de capital foi de 20%. Já nos CRIs, a gente vê que em março, pouco mais da metade do resultado veio de juros e correção monetária e um pouco menos da metade veio de ganho de capital. Já no acumulado, menos de 20% veio do ganho de capital. Então, por esse quadro que a gente acabou de ver, podemos perceber que o fundo pode gerar renda para o seu cotista tanto por meio dos recebíveis mensais nos CRIs e FIIs, quanto na compra e venda desses ativos por meio do ganho de capital. Nesse quadro de proventos, a gestão expôs em verde escuro qual era a previsão de recebimento e em verde mais claro o que foi recebido de fato. Nesse tom de verde intermediário é a diferença entre um e outro. A gente pode ver que o recebido de verdade foi bem maior do que eles previam no estudo de viabilidade, 42% para ser mais exato. Olhando para a carteira do fundo, podemos perceber que 52,6% estão em CRIs, 46% em FIIs, sendo que dentro dos fundos imobiliários, 34% são de FIIs de papel, 11,1% em FIIs de tijolo e 1,4% está em caixa. Dando um zoom na carteira de CRIs, temos apenas 4 ativos, o que poderia ser ruim, mas analisando por um outro lado, vemos que a qualidade é muito boa. O primeiro CRI são galpões logísticos da M Dias e do Açaí, e que é a maior representação da carteira com 37,5% do patrimônio do fundo e tem uma taxa de IPCA mais 7% ao ano, com duration de 6,5 anos e um LTV de 35%. LTV é quanto as dívidas representam diante as garantias. Então nesse caso aqui, a cada R$35 de dívidas eles têm R$100 de garantias, ou seja,
Quanto menor esse número é melhor. Bom, mas continuando aqui, o segundo CRI da carteira é do Bonavita, um CRI de multipropriedade de Gramado, representa apenas 3,1% do PL e que na minha opinião seria o que carrega mais risco dos 4, mas que tem a melhor taxa, IPCA mais 9% ao ano e o melhor duration, 2,6 anos. O LTV também é muito bom, 36%. O próximo CRI é do Grupo Pão de Açúcar, ele representa 4,5% do PL e tem uma taxa de IPCA mais 5%, um duration de 6,9 anos e um LTV de 66%. E o mais recente CRI da carteira é o do Grupo DASA, a maior rede de medicina diagnóstica. Esse CRI representa 8,4% da carteira e tem uma taxa de IPCA mais 5,23%, um duration de 7,7 anos e LTV de 75%. Agora olhando para aqui para a carteira de FIIs, vemos que a maior parte, ou 76%, são de FIIs de CRIs, FIIs recebíveis. Também tem 13,9% em logísticos, shoppings e varejo e híbridos representam 1%. E aqui a gente vê quais são as maiores posições. HCTR11 representa 5%, seguido por XPCI, RDM, XPLG, KNCR, RBRR, DEVA e por aí vai. A minha conclusão é que esse é um FII que você vai entregar o seu dinheiro na mão do gestor e você vai ter que confiar. Porém, como esse é um fundo imobiliário que, como eu disse lá atrás, é bem recente, nós não temos um histórico de gestão. Porém, nós podemos ver em outros fundos imobiliários da HSI que vem fazendo um bom trabalho, apesar de serem de segmentos diferentes. E eu acredito que nos próximos anos eles vão vir com uma pegada bem agressiva, entregar mais do que seus pares de mercado, porém sempre mantendo sua estrutura e seu regulamento. E outra coisa, nos próximos anos nós podemos esperar muitas emissões vindo por aí, porque esse é um fundo imobiliário que provavelmente vai crescer de forma considerável. Agora falando da carteira de CRIs, a gente pode perceber que ele está bem concentrado. Tem apenas 4 CRIs em sua carteira, porém isso é normal, ele não tem nenhum ano de existência ainda. E outra coisa, esses 4 CRIs são de uma excelente qualidade, um LTV baixíssimo e um duration que até é consideravelmente bom. E falando ainda dos CRIs, eles têm uma boa concentração no indexador de IPCA, o que para mim é excelente. Afinal, os CRIs são de qualidade e o IPCA tende a crescer nos próximos anos. Outra coisa que nós podemos esperar bastante giro de carteira, tanto em FIIs quanto em CRIs, mas nesse primeiro momento nós vamos esperar que eles girem bastante a sua carteira de FIIs. Se você também tem dúvidas sobre esse fundo imobiliário e quer tirar todas elas com o próprio gestor, além do RI, você também pode ver a live que o Marcos do Ticker 11 fez com os gestores. Foi uma live super top que eu vou estar deixando aí na descrição. Não esquece que para você ficar rico tem que clicar no botão da fortuna, que é esse daqui, ó. Um abraço pra vocês, falou!